vocês ao nosso encontro aqui virtual. Na verdade, eu e o André estamos aqui fisicamente, né? Não é bem virtual assim, mas com vocês quase, né? Pra quem não me conhece, eu sou Joyce, esse aqui é o nosso reverendo, o pastor André, e ele sempre vem aqui pra gente esclarecer algumas coisas, né? Conversar, né? Com base na Bíblia, Isso. discutir, ficar confuso, ficar triste, depois ficar feliz também. É uma montanha-russa de emoções, então já se prepara aí. Se por acaso você perdeu os vídeos anteriores, tem disponível aqui no canal, você pode olhar, a gente já falou sobre vários temas, né? E que temas, viu? Então eu aconselho você a assistir depois desse vídeo aqui. E nós estamos falando a respeito do quê? Pandemônio. Pandemônio. Se você é novo aqui, calma, não se assusta, a gente não vai falar do corona, tá? Embora tenha aí uma relação com o nome, mas não é nada disso que você tá pensando. Então, a gente tá falando sobre algumas coisas aí bem complicadinhas. E hoje nós falaremos sobre o pandemônio. Então, lembrando que essa palavra pandemônio, ela tem o significado de confusão, né? Essa é a melhor definição da palavra, né? Então, o que a gente procurou perceber quais são os falsos deuses que nos colocam em perigo e nos geram confusão. A gente já conversou sobre o falso deus do dinheiro, uma coisa que traz bastante confusão, que a gente tem como sinônimo de solução para a vida. Então, vale a pena voltar aí e dar uma olhadinha nisso. Semana passada a gente conversou sobre o pandemônio do amor, um amor que é algo até meio estranho, né? Confusão do amor, né? Sendo que o amor é visto em muitos momentos como algo bom, né? Algo que a gente precisa, e é verdade. Mas se ele não é tratado da forma adequada, ele vira uma grande confusão. E hoje a gente vai falar de algo que talvez seja mais fácil das pessoas identificarem como um pandemônio, como um grande motor de confusão, que é o pandemônio causado pela política. Nossa, que fácil falar disso. Eu queria convidar você, começou e ouviu essa palavra agora, falar assim, não quero saber de política, não, permaneça aqui. De repente vai ter alguns insights, algumas provocações que são boas pra você, então continua com a gente. Eu não sei pra você, mas quando alguém fala pra mim a respeito de política, eu já penso em confusão, já penso em treta familiar, já penso em discussão entre amigos, inimizade, muita coisa ruim. Por causa que o ser humano consegue, né, distorcer tudo, assim, pra tornar ruim o que não deveria ser tão ruim assim. Você acha que a política, tipo, ela só vai causar isso, só vai causar coisas ruins, não tem uma coisa boa, tipo, nossa série antiga, o lado bom e o lado ruim? Mas você vê que coisa interessante. Quando a gente falou do amor, falou do dinheiro, a gente precisou provar que eles são fatores que podem gerar muita confusão quando eles são traduzidos como deuses, né? Quando eles são idolatrados. Política, acho que quem está ouvindo falou assim, é verdade, já concorda não, eu acho que realmente ela causa um pandemônio e boa parte dos nossos problemas tem a ver. E de fato, quando as pessoas encaram ela, percebe assim, pelo anseio, desejo maluco de algumas pessoas por poder e permanência no poder, a política vira um pandemônio. Porque as pessoas usam a política como uma maneira de conseguir cada vez mais recursos, mais dinheiro, também ela vira um pandemônio. Mas não é só assim que a gente tem que ver a política, a gente precisa da política. Que bom, e quanto é necessária a política na nossa vida, quantas decisões que implicam no nosso cotidiano tem a ver com decisões políticas. Olha que bacana, essa semana teve a notícia da finalização de uma parte do trecho da transposição do Rio São Francisco, que está levando água para o semiárido nordestino para mais de 4 estados. Serão milhões e milhões de pessoas que serão beneficiadas. Isso aí é um gesto político, isso é uma ação política e traz benefícios. Tem aí a possibilidade de aprovação, benefício para muitas famílias que estão passando por dificuldades imensas e o governo federal vai estar tentando aí permanecer com essa ajuda. Poxa, isso aí são decisões políticas. Então, nós somos políticos. Por exemplo, até a atitude assim, eu não gosto de política e não me envolvo em política e não quero saber de política. Pronto, isso já é uma decisão política, é a decisão de me abster. Mas as pessoas que se envolvem vão tomar decisões no meu lugar. Não tem como não nos envolvermos com política. A grande questão é como não deixar que ela se torne um falso Deus pra gente. Já que a gente tá falando de falso Deus, então
Em algum momento a gente vai falar que a política se torna um Deus pra gente. Eu sou meio que, eu me enquadro meio que nesse grupo aí primeiro que você falou, que olha, eu vou me abster, tá, ó, decidiu ali e tal, mas eu não tenho muito essa ligação. Então, pra mim, no caso, eu acho que seria um pouco mais difícil eu detectar que a política se tornou um Deus pra mim, algum tipo de divindade. Mas para as pessoas que realmente vão lá e mergulham de cabeça, como que a gente consegue perceber, tem alguns sintomas, algumas coisas que podem acontecer então, assim, pra gente notar isso? A gente pode destacar duas que quem está ouvindo e está querendo saber assim, poxa, será que a política se tornou um Deus para mim? Como que eu descubro isso? Essa dica aqui vem daquela pessoa que tem nos ajudado nessa série, ajudado bastante, porque quem não sabe, aí a gente vai de novo, vou pedir pro Alisson colocar aí para você. Boa parte dessas conversas aqui, elas são baseadas e elas são alimentadas pelo autor chamado Tim Keller. Eu preciso dar essa deferência para ele, porque ele tem ajudado a gente bastante nas reflexões dele. Tem um livro chamado Deuses Falsos, é muito bom, vale a pena você ir atrás, ler esse livro, é fantástico. Ele fala o seguinte, e eu concordo com ele, ele diz assim, ó, quando a política ela se torna a expressão maior das minhas esperanças, e eu fico com medo de que o meu representante político seja retirado do poder, quando esse medo fica naquele nível do pavor, por exemplo, quer ver uma coisa curiosa? Algumas pessoas na última eleição presidencial no nosso país ameaçavam umas às outras e outras até chegaram à seguinte decisão: se o fulano ganhar a eleição, eu saio do país. Você deve ter ouvido isso daí. Teve várias pessoas falando isso e teve várias pessoas que tomaram realmente essa decisão. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que o fulano, o representante dela, é a única expressão do bem que pode fazer o meu país, a minha pátria, a minha nação ir para frente. Fora dessa pessoa não há nenhuma esperança. Pronto, eu elegi um ídolo como a resposta para o bem. Quer ver um outro sinal muito forte, Joyce? Quando eu tenho que o meu representante político é a expressão total do bem, uma coisa começa a acontecer com o meu coração. Esse coração quando ele está virando idólatra, quando o político se tornou um Deus falso. Todas as outras pessoas, ou todos os outros sistemas, ou todas as outras opiniões que não concordam com esse líder, eles se tornam daqui em diante a representação do mal. Então agora o meu político é o representante do bem e qualquer pessoa que opine, fale, contradiga, aponte alguma coisa que contraria o meu líder político, pronto, é a expressão do mal. Então isso virou idolatria. Por quê? Primeiro, ele não é. Por melhor que seja o político, e diga-se de passagem, está difícil encontrar não só político, pastor, pessoa, ninguém está imune assim, blindado de imperfeições, de desequilíbrio, de críticas. Mas quando eu idolatro um líder, seja um pastor, seja o pai, seja a mãe, seja qualquer pessoa, pronto, ele é a representação do bem. E como eu descubro que ele virou a representação do bem? Qualquer crítica agora vira assim, é do mal. Então eu não consigo mais ter diálogo, não consigo mais perceber as falhas dele, não consigo mais perceber os erros dele, não me abro mais para o diálogo, não me abro mais para o crescimento. Todo o apontamento sobre as falhas dele é uma questão de maldade, o mal está querendo derrubar o bem. Pronto, aí tem idolatria. Então esses são sinais muito fortes de que a idolatria está presente. Agora eu não mais torço para o meu político, eu agora acho que ele é a suprema representação do bem. E para a gente evitar esse tipo de coisa, né, da gente defender cegamente algum posicionamento, alguma pessoa, enfim, qualquer ideia, a gente tem que saber se engajar, então, no meio da política. Então tem um nível certo aí de engajamento, eu acredito. A Bíblia, ela pode ensinar isso pra gente, que tem assim uma maneira adequada da gente se engajar na política? Tem sim, Joyce. Esse é o ponto. Só essa palavra, engajamento político, já é uma palavra que gera receio. Primeiro porque temos pessoas que de alguma forma
pela própria tradição de vida, ou aqueles que estão nos ouvindo que são cristãos, que acham assim, não, vamos separar as coisas de Deus e as coisas do mundo. As coisas de Deus são as coisas sagradas, então a palavra de Deus, culto, Bíblia, essas são coisas que eu devo me dedicar. Agora, política, sociedade, escola, essas coisas são coisas que eu tenho que tolerar. Peraí, mas isso é verdade? Então, quando a gente se debruça para entender as Escrituras, a palavra de Deus, você vai perceber na Bíblia que tem aquilo que os teólogos chamam de metanarrativa. Uma grande narrativa. A Bíblia, ela conta a verdadeira história do mundo. E como que ela conta essa história do mundo? E essa verdadeira história contada assim, nos ajuda a saber como que a gente deve se posicionar contra a política. Ela fala de 3 temas. A gente pode até transformar esses 3 temas em 4, 5, mas 3 para resumir. Criação. Deus criou todas as coisas, nos criou e nos criou com responsabilidades. No momento que Ele nos criou, Ele nos deu responsabilidades com a criação, Ele nos deu responsabilidades sociais de cuidar um do outro, e Ele nos deu responsabilidades culturais também, de gerir a própria vida, de aprender, de desenvolver tecnologia e de se organizar socialmente. Perfeito. No momento que Ele nos deu essas tarefas, é inevitável, já que Ele nos fez seres sociais, que se envolvem em grupo, ter estruturas. Então Ele nos deu também raciocínio, capacidade de criar sistemas de forma que a gente se organizasse. Pronto. Você colocou 2 pessoas para viverem juntas, aí já tem uma organização política, porque a gente tem que lidar. Existem regras, em cada lar existe regras, existe maneiras, existe combinados. O grupo vai aumentando, regras políticas, que é essa noção de como as coisas na polis devem funcionar. Então não tem como a gente falar assim, não, política não é de Deus. Não, política porque Deus nos fez. Então, quando a gente olha para esse grande tema criação, a gente começa a perceber, eu preciso me envolver. Ótimo! E de repente quem agora se envolve bastante em política, que está ouvindo isso aqui, está se deliciando, está falando assim, tá vendo? É isso que os cristãos devem fazer, eles precisam se envolver com política, não dá para ficar só dentro de um templo fazendo orações, ou nas suas casas fazendo oração, eles precisam opinar, eles precisam debater, eles precisam discutir, eles precisam denunciar. Tem gente que está agora fazendo, empolgado com a minha fala, e apontando. Mas qual é o detalhe que às vezes até esses nossos queridos aqui que estão assim eufóricos agora desconsideram e não podem desconsiderar? Depois da criação houve a queda. E com a queda, o que quer dizer a queda? Foi o momento que o ser humano rompeu com Deus Criador, que tomou uma decisão política junto com Satanás, de se falar assim, nós vamos viver sem Deus, nós vamos agora desobedecer Ele e queremos ser como Ele. Pronto, tomou-se uma decisão, o casal junto seguindo o conselheiro chamado Satanás e foram se distanciar do Deus Criador. Ali, Joyce, houve um colapso cósmico. E isso precisa ser entendido. Esse colapso que foi cósmico, que gerou a esquizofrenia no mundo, o mundo começou a viver de forma disfuncional, ele não foi só um colapso externo, ele foi também um colapso interno. No coração do ser humano, cada ser humano que nasce em oposição ao Deus Criador. Nasce com um coração autocentrado, idólatra, capaz de fazer N coisas se tornar sua esperança que não Deus. E aí quando a gente entende isso, a gente fala assim, poxa, Deus quer que nos envolvamos em política. Por quê? Porque Ele fez toda essa realidade social. Mas daí quando a gente entende a queda, a gente fala assim, peraí, mas a gente tem que tomar cuidado, porque até o nosso envolvimento político agora, ele pode ser distorcido. E daí você percebe quanta gente se envolve com política e no momento da campanha mostra os seus desejos, os seus sonhos, suas promessas, todas maravilhosas. Mas na efetivação dessa promessa, se percebe assim, peraí, o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu ali? Ele não conseguiu fazer aquilo que ele prometeu. Poxa, é exatamente isso. A queda traz pra gente o coração
que a gente não mais serve o Deus Criador. Então, um discípulo de Jesus, uma pessoa que está conhecendo a Deus, que fala assim, eu quero estar me envolvendo com política, porque entendo que isso é uma responsabilidade, também tem que entender, ei, mas eu tenho que tomar cuidado com o meu envolvimento, porque vira e mexe o meu envolvimento pode ser distorcido. Eu posso me envolver com isso aqui, transformar isso aqui em uma vaca sagrada, onde eu passo a adorar e começo a viver de forma disfuncional com ela. Então, esse é um ponto. E aí, a parte bacana é criação, queda e redenção. Essa redenção, ela não vai ser possibilitada, Joyce, pela política. Quem que vai nos redimir, em última análise? Essa redenção começou com Cristo Jesus, no momento que ele veio, morreu em nosso lugar. Curiosamente, foram o poder político que o condenou, mas no momento que ele estava na cruz e os políticos e os líderes religiosos julgavam que estava assim, destruindo o Filho de Deus, Deus usa aquela coisa tão terrível que foi a cruz, um objeto de maldição, e ele como que coloca ali uma outra alternativa. Ontem eu ouvi um camarada falar assim, Deus hackeou a cruz, porque a cruz era para ser feito para humilhação para o Filho de Deus, e Deus torna aquilo dali um ambiente de redenção, porque Jesus recebe a ira pelos nossos pecados, e Jesus morre, ressuscita, e todo aquele que nele crê começa a desfrutar dessa redenção que ele possibilitou. Mas o final da história é Deus redimindo toda a realidade. Então, quando um cristão entende isso, criação, queda, redenção, ele vai se engajar, ele vai assumir a sua responsabilidade política, mas ele vai fazer isso com criticidade, entendendo assim, olha, eu vou fazer porque Deus me chamou para participar, mas eu vou fazer com crítica e suspeita. E não suspeita só dos políticos, suspeita de mim mesmo. Porque eu posso transformar isso aqui num ídolo. Essas pessoas aqui eu vou analisar elas com criticidade, porque elas são pecadoras, e eu não posso depositar a confiança que só Jesus merece, eu não posso depositar nelas. E outra, eu não tenho tantas expectativas quanto a esse projeto político, porque Jesus já me mostrou que no final das contas, quem vai arrumar toda essa bagunça aqui não é o político que subiu no poder. Esses políticos são transitórios. O poder deles são transitórios e limitadíssimos por eles, por Deus e pelo próprio pecado dele. Quem vai arrumar isso aqui, em final das contas, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso ajuda a gente a se envolver de forma crítica com política. Já que você comentou até do envolvimento dos cristãos, né, na política, que a galera já ficou eufórica já. Quando a gente pensa assim no engajamento de um cristão, a gente pensa que no mínimo tem que ser alguma coisa mais racional, né? Não Sim. pode ser alguma coisa tão fanática, tão apaixonada, igual a gente falou, que a pessoa daí já não aceita crítica e tudo que é o oposto tá errado. Enfim, ela fica cega de paixão. Sim. E como que, assim, a gente vai ter que ir com a crítica, como você falou. O que pode trazer de ruim pra gente, pra um cristão, pra um discípulo de Jesus, se a gente se engajar na política de uma maneira apaixonada, cegamente apaixonada ali, e não de uma maneira crítica, de não aceitar críticas e também de não criticar? Então, você vê que aí, se a gente está se envolvendo de forma apaixonada e não crítica, isso vai trazer muitos prejuízos. E daí, talvez quem esteja ouvindo fala assim, mas o prejuízo é meu, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Se você é discípulo de Jesus, não pode assumir essa postura. Por quê? Primeira coisa que é prejudicada é a missão. É legal lembrar-nos, Joyce, e a gente lembrar que um discípulo de Jesus e um seguidor de Jesus, ele tem a responsabilidade dada por Deus de fazer discípulo. Essa é a maior prioridade da vida de um discípulo, é fazer outros discípulos. Jesus falou assim, ide por todo mundo, fazei discípulos, fazei outros seguidores, conte, ensine as minhas palavras, ensine o meu caminho. Quando uma pessoa está apaixonada por uma causa política e transformou isso daí num ídolo, e ele não está mais tendo uma questão assim crítica, ele faz disso daí a sua maior missão, a sua maior bandeira, a bandeira que ele levanta o tempo todo e faz isso com muita força. E ele negligencia a sua missão. E aí qual é o detalhe? A missão de um discípulo não é fazer o governo atual permanecer. Essa não é a principal missão. E não vai ser, nem que fosse outro governo. A maior missão de um discípulo de Jesus é propagar o nome que redime todas as coisas.
E aí, quando ele não entende isso, ele acha que a maior missão dele é defender o político dele, a maior missão da vida dele é fazer esse governo, ou esse ou o outro, ou o próximo que vier, permanecer no poder. Esse é um problema. O segundo problema que eu gostaria de destacar é o seguinte: quando a gente não identifica que a gente está vivendo a política de forma idólatra, a gente deixa de perceber que o maior problema do mundo, o maior problema do Brasil, o maior problema do brasileiro não é a falta de engajamento político. Uhum. O maior problema que a Bíblia fala do indivíduo, da sociedade, é o pecado. É o pecado no meu coração, o pecado no seu coração. Esse é o maior problema. Mas quando eu passo a idolatrar um projeto político, eu acho que o maior problema é a oposição. Uhum. Então, assim, o maior problema do ser humano não é o pecado. O maior problema é a oposição. Então, a oposição que é o grande problema do país. Por isso o país vai para frente. Mentira! O maior problema não é a oposição. O maior problema é o pecado. E o pecado não está só na oposição. O pecado está em quem está no poder. O pecado está em todas as câmaras de deputados, todas as assembleias legislativas. E, curiosamente, o pecado está no coração de todo mundo que está ouvindo isso aqui, inclusive nós dois. Se a gente entende isso, a gente vai partir para uma outra questão. Se eu entendo que o maior problema não é a oposição, o maior problema é o pecado, só tem uma solução para o pecado. A Bíblia diz que a solução para o pecado é a reconciliação com Deus. Uhum. É Deus se tornar de novo o elo maior de vida do ser humano. Então pronto, a solução não é mais o partido que eu defendo, a solução mais para o mundo não é o projeto político do partido que eu defendo, ou a manutenção no poder dos políticos que eu tenho afeição, que eu tenho respeito, que eu acho que é digno. A maior solução para o problema do mundo não é essa. A maior solução para o problema do mundo é Deus, é se reconciliar com Deus. Então, isso que precisa ficar claro. Quando a pessoa, a sociedade, ou a igreja, ou um grupo de pessoas começam a idolatrar projetos políticos, a gente perde a noção qual é a nossa missão, perde a noção de qual é o maior problema do mundo e perde a noção de qual é a única solução para a realidade da sociedade. E para quem, assim, é bem desligadão de política, né? Até mais que eu, assim. Vamos colocar os extremos aí. É difícil, né? A pessoa se posicionar de um lado ou de outro e falar, não, eu vou apoiar esse lado por enquanto, se mudar eu apoio o outro. Então, eu acho que é uma decisão difícil. Então, você precisa ter algum tipo de noção, pelo menos. A Bíblia, ela pode ensinar a gente a ter uma noção adequada que nos ajude, talvez, a escolher um lado ou escolher realmente a neutralidade em alguns momentos? Como que funciona? É bacana a gente, acho que primeiro é ter essa consciência, sabe, Joyce? Não é fácil. Uhum. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente vive a gente percebe, né? Não acho que agora somos mais superficiais do que as pessoas eram 40 anos atrás. Eu não sei como as pessoas eram 40 anos atrás. As mídias sociais, elas deram chance pra gente perceber o nível de superficialidade das pessoas. Uhum. Então a gente não quer refletir mais detidamente em nada. Quando a gente gosta de meme, a gente gosta de lacração, a gente gosta disso. Falas rápidas e que aparentemente resolvem todos os problemas. Uhum. A gente não quer se deter sobre algo um pouquinho Geração micro-ondas. Né? A gente não quer se deter sobre algo um pouquinho mais complexo e perceber que, poxa, não é simples fechar conta, o sujeito tá certo nisso, mas tá errado nisso. A gente quer coisas simples. Não, esse aqui, qual que eu escolho? Esse ou esse? Uhum. Política não é assim, esse ou esse. É um pouquinho desse, mas nem tanto daquele, um pouquinho daquele. É a arte do desafio da gente perceber assim, ei, a vida é difícil, o agente público, o agente político é pecador, o projeto dele não encerra, ele não consegue dar conta de toda a verdade, a oposição é errada às vezes é muito certa, quem está na situação política de poder às vezes está certo, mas às vezes está cheio de motivo errado, isso não é fácil de discernir, é muito complicado. Então respostas simples e fáceis, pronto, não vão existir. E talvez por isso, Joyce, alguns de nós falam assim,
é difícil demais, então não Deixa quero quieto. saber, não quero me envolver. Então não podemos, somos participantes, não podemos ser, sabe, como cristãos, como discípulos de Jesus ou como quem quer conhecer a Deus, você não pode falar assim, Deus nos criou e nos colocou nesse negócio aqui para ser responsável por ele. Então, assim, é para todo mundo ser político? Não. É para todo mundo se envolver ali, estar lá num debate? Não, cada um tem os seus dons. Mas um nível de consciência, de responsabilidade, de dedicação e de envolvimento crítico, a gente precisa ter. Não podemos ser alienados. Não podemos assim, poxa, não quero saber, não tô nem aí. A gente já tem fama de ser alienado, né? Exatamente. Não precisa prolongar. Então, e qual é o detalhe? Parece que um grupo de cristãos decidiram agora, vamos parar de ser alienados. Mas daí pularam com muita paixão. E eu acho que assim, a gente está tendo chance, quem sabe, de aprender. Perceber, calma aí, não tem salvadores. Nem salvador da esquerda, nem salvador da direita. O Salvador já veio. O Salvador é um só. Então, a gente tem que lidar com os entes políticos com criticidade, com pé atrás. Eu só tenho confiança absoluta no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Nem a gente aqui, principalmente, tem que ser visto e olhado com criticidade. Mas cada um que nos ouve também tem que ser crítico de si mesmo e perceber, peraí, eu tenho que tomar cuidado, mas preciso me engajar. Então, tem um texto na Bíblia, em Daniel, no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e eu queria ler um trecho com ele, depois explicar, porque eu acho que ele ajuda a gente um pouquinho a saber como se posicionar em termos políticos. É muito curioso, a história está lá no capítulo 2 de Daniel, e a gente vai ler do versículo 24 até o versículo 37. Eu vou ler com vocês, e daí depois eu vou explicar algumas situações para as pessoas entenderem quem é Daniel, o que ele está fazendo aqui, o que está acontecendo e por que a gente pode perceber política nessa história. Antes de você ler, eu achei interessante você ter falado um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal. Então, isso já mostra que você obrigatoriamente não tem que escolher um lado. Não, de jeito nenhum. E diante da nossa sociedade, isso é extremamente errado. Porque se você já não se posiciona, automaticamente, se você não se posicionar contra fulano, automaticamente ele já fala, não, então você tá a favor. Por mais que você não falou nada. Aí todo mundo te critica por causa daquilo. Tipo, parece que você não pode ser neutro, parece que você não pode ser o centrão, muitas vezes, e você é obrigado a escolher. Ou é esse lado ou é aquele. Você não pode fazer essa mistura que a gente acabou de falar. Então, realmente, é uma situação bem complicada para você se posicionar diante da sociedade. Eu acho que uma pessoa que se rende ao evangelho, ela sempre vai ser vista com antipatia àquelas pessoas que tem adesão apaixonada de qualquer um dos lados. E assim, às vezes a gente fala de direita e esquerda em política, mas no Brasil isso está muito complicado de ser categorizado. E às vezes as pessoas falam que é de direita por associação a um determinado político, que não necessariamente toma decisões todas de direita. E às vezes até a própria esquerda num país não toma decisões todas que representam a ideia maior do conceito de esquerda, o que é complicado. Mas você vai ver que em ambos os lados o evangelho ensina que tem coisas legais, que tem coisas assim que uma pessoa que segue a Jesus, uma pessoa que segue Jesus vai descobrir que cuidar dos menos favorecidos é uma pauta muito importante para a nossa vida. Né? Isso é muito importante. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus alimentou gente faminta. Então, normalmente, o pessoal da esquerda é associado com mais gente que se importa com isso. Mas o mesmo Jesus que ajudou o necessitado é o Jesus que defende a liberdade. Defende a liberdade e não vê com nenhum problema as pessoas quererem ter recursos e não querer, Jesus não defende igualdade para todos. Jesus nunca defendeu isso, todo mundo tem que ter a mesma quantidade. Essa é uma pauta de direita. E você vê que curioso. Então, o evangelho, ele vai, às vezes, falar que em determinada inclinação de uma área, é bacana, mas em outros aspectos, não é bacana. E para ambos os lados, Jesus vai criticar tanto esquerda quanto direita. Mas também no escopo do ensino de Jesus, você vai perceber que alguns ensinos da direita é bacana e alguns ensinos da esquerda também é bacana. Então quem segue o evangelho não consegue abraçar assim, vou me apegar totalmente a isso. Não dá. Isso de jeito algum. Interessante demais. Eu gostei da tua resposta. Não que eu tivesse que gostar, mas foi boa. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão
do que Jesus defendia, né? Tipo, não defendia nem a igualdade, mas também interessante. Muito bom. Muito bom. Vamos ler? Vamos ler. Olha lá, diz assim. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. É importante o rei executar os sábios da Babilônia. Ele disse, Daniel dizendo para o rei, né? Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, perfeito, vamos lá. Ó, o que a gente acabou de ler? A gente leu que Daniel, ele foi falar para um tal de Arioque. Quem que esse era Arioque? É um chefe da guarda que estava imbuído de uma missão. A missão de executar todos os sábios da Babilônia. Peraí, mas vamos situar um pouquinho. Quem é Daniel? Daniel é um dos jovens que foi exilado. Ele foi retirado, foi capturado pelo rei Nabucodonosor de Jerusalém. No ano 600 a.C., Joyce, Jerusalém e toda a terra de Israel foi invadida pelo exército de Nabucodonosor. E isso aconteceu como um juízo de Deus, porque o povo se entregou à idolatria, virou as costas para o Deus Criador. E aí veio esse juízo. O rei da Babilônia foi lá e levou uma boa parte das pessoas para a Babilônia. Meio que capturou como escravo e levou lá para o seu reino. Entre essas pessoas estavam ali alguns jovens bem educados, bem instruídos, que ele colocou para viver no palácio e servir ao rei, serem escravos ali mesmo. Eles passaram por um treinamento, como se fosse uma universidade da Babilônia. Daniel e seus 3 amigos, é muito conhecido essa história, justamente porque esses amigos de Daniel foram aqueles que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, quem tem um pouquinho de familiaridade com a escritura, lembram disso aqui. O que está acontecendo aqui? E aí é uma parte importante da gente distinguir. Primeiro, eles eram, Daniel, seus amigos e os outros judeus que estavam na Babilônia, eles eram o que naquele reino? Eles eram exilados. Essa é uma boa maneira da gente se ver no mundo. Um discípulo de Jesus, uma boa maneira do Novo Testamento mesmo falar que a gente está no mundo como forasteiro. É como se a gente estivesse numa terra que ainda não é a nossa terra. Por quê? Porque Deus vai refazer novos céus e nova terra. Então estamos aqui como exilados. Essa é uma coisa boa. Não estamos dentro da nossa pátria. Isso quer dizer que a gente não tem que lutar pelo Brasil? Não. Isso quer dizer que a gente tem que lutar pelo Brasil, mas sabendo que o Brasil é provisório para um discípulo de Jesus, para um cristão. Essa noção de exilado é muito bacana. Outra coisa bacana de se aprender com esse livro aqui. Daniel e os amigos deles, logo que começaram esse treinamento para servir ao rei Nabucodonosor, eles tiveram que aprender a língua, os nomes deles foram alterados, eles precisavam aprender todas as culturas, a cultura, a educação da Mesopotâmia, ali, daquele ambiente da Babilônia.
Só que outra coisa foi oferecida para eles. Foi oferecido que eles comessem os manjares. E aí o capítulo 1 do livro de Daniel mostra que Daniel, junto com os seus amigos, pediram para a pessoa que participava desse treinamento com eles, falaram assim, ó, a gente vai fazer tudo, mas a gente não queria comer essa comida. E daí você se choca, você fala assim, poxa, ele vai aprender educação, ele aceitou mudar o nome, ele vai servir o rei, mas ele parte quer comer, mas ele não quer comer. E daí por quê? Quando a gente se debruça a descobrir o porquê, você percebe que no momento de fazer aquela comida, a comida toda era oferecida aos deuses babilônios. E na lei dos judeus, no Antigo Testamento, há muita orientação que não se contamine com aquilo que foi oferecido para outros deuses. Então, eles meio que assim, vamos fazer parte dessa cultura, vamos servir essa cultura que a gente está aqui na Babilônia, mas tem limite. A nossa adesão não é completa, ela é crítica. Em algumas coisas que vai ferir os nossos princípios e valores, a gente não vai se sujeitar. É muito bacana porque é assim que a gente tem que se envolver na arena pública, na arena política. Não dá para falar assim, não vou fazer parte. Não dá. A gente tem que se engajar com o condomínio, a gente tem que se envolver na associação de amigos, a gente tem que se envolver, inclusive, de forma política, mas sempre com esse engajamento crítico. Por quê? Porque vai ter coisas ali que vão nos contaminar e a gente tem que ter criticidade. Esse é outro ponto. Agora, que legal. Daniel, e aqui vai uma advertência para quem não quer se engajar, sabe, Joyce? Porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E daí aquele sonho desesperou ele. E ele chamou os sábios. Quem que eram os sábios? Eram os conselheiros, os ministros dele naquele reinado. E ele falou assim, ó, eu quero a interpretação desse sonho. E aí os sábios falaram para ele, conta o sonho pra gente que a gente interpreta. Ele falou, não. Se você tem capacidade de interpretar esse sonho, você vai contar o sonho que eu tive. Os camaradas ficaram doidos. Ninguém vai saber contar o seu sonho. Ele falou assim, vocês não vão contar o meu sonho, então vocês vão todos morrer, porque vocês não servem para nada. E aí, detalhe, naquela época, Joyce, ele era o presidente, mas ele também era o Supremo Tribunal Federal. Ele era tudo. E ele era o Congresso Nacional. Nabucodonosor era tudo. Então, assim, veio uma ordem dele, um decreto dele, matem todos esses sábios, que eles não são sábios coisa nenhuma. Aí o que é curioso, Joyce, o Daniel, o texto vai falar que ele orou, ele chamou os amigos dele para orar, orar por isso. No capítulo 2 conta que eles foram orar. Mas eles não ficaram só em oração. Então, uma coisa importante aqui, ó, Daniel, ele é um servo de Deus, que ele está envolvidíssimo com política. Ele é um funcionário público e de um rei pagão. Ele não é funcionário público de alguém da mesma religião dele. Ele é funcionário público de alguém que despreza a religião dele, despreza o Deus dele. Mas ele está ali servindo. E é curioso, e servindo de forma fiel. Ele tem uma presença fiel entre ele. E aí, no momento em que, por exemplo, vem um decreto, uma lei injusta, uma lei cruel, ele não se omite diante de uma lei cruel. Olha que curioso, Joyce. Você vê, ele se envolve, primeiro porque ele tem consciência que ele também vai ser afetado por essa lei, mas essa lei não ia afetar apenas ele, ia afetar todo mundo. E ele poderia falar assim, olha, eu já estou sem o meu país, eu estou fora da minha nação, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Então eu vou ficar aqui junto com os meus amigos orando, porque não tenho que me envolver com decisões políticas. Não é isso que ele faz. Ele faz o quê? Ele vai até esse chefe que está com a ordem de execução, é como se fosse a Polícia Federal foi ali, e ele fala assim, não, eu preciso que você dê um recado para o rei. Eu vou estar orando e vou buscar ajuda e Deus vai dar a resposta para o rei, a resposta que ele quer. Ele tem uma postura assim que a gente pensa, isso aqui é religioso? Não. A questão é que ninguém ia saber qual é o sonho, senão o Deus Criador. E aí ele fala assim, vamos parar com essa execução, vamos revogar essa ordem do rei aí, porque eu tenho a solução. Eu não, mas o Deus quem eu sirvo. E aí você percebe, poxa, olha a maneira dele fazer política. Ele se envolve com uma ordem do imperador, ele fala assim, vamos parar por aqui, eu vou atrás da solução, e quando Deus revela para ele qual é o sonho, e ele conta para o rei fala assim, pronto, está resolvido, ninguém mais vai morrer. Percebe como ali tem
tem envolvimento político, tem engajamento, tem participação, mas tem criticidade. E aí, a parte que eu gosto desse texto aqui é porque quando o Daniel ele conta aquela visão, ele fala assim, ó, tinha uma estátua, uma parte dela era ouro, outra parte era bronze, outra parte era ferro e outra parte era barro. E curiosamente, depois vem uma pedra que cai no pé que é atirada ao pé da estátua e a estátua desmorona. A continuação do capítulo, dessa leitura, Joyce, vai falar pra gente que Deus está mostrando para o Nabucodonosor que todos os reinos ali, aquela parte da estátua, representava os reinos desse mundo. E viria, por fim, uma pedra que bateria naquela estátua e desmoronaria todos os reinos e estabeleceria um reino que seria para sempre. Um reino perfeito e um reino que seria para sempre. Quem é a pedra que derruba todos os reinos e que se estabelece como um reino perfeito que vai ser para sempre? É uma só. É a rocha que o Novo Testamento conta como Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a rocha. Jesus é essa pedra. E está falando assim do reino de Jesus. Todas as pessoas que se envolvem com política, e todos nós que somos desafiados a se engajar, temos que nos engajar, mas com a seguinte consciência: os reinos desse mundo são passageiros. Tudo vai passar. Mas o que a gente faz? A gente, enquanto se engaja com política, a gente sinaliza que tem um reino que já está presente e ele está modificando o meu coração, o seu coração. Esse reino é um reino de amor. É um reino que está sendo estabelecido através da mensagem do Evangelho, chamando pessoas a se converter e seguir o rei, seguir as leis do rei. Mas esse reino não é temporal. Ele não é um reino que está presente. Ele não está ali no Congresso. Ele pode permear as pessoas que estão presentes, ou pode não permear. Mas quando a gente tem essa noção, a gente não abraça nenhum projeto político em absoluto. A gente abraça eles assim, com ressalva, sabendo assim, isso aqui é provisório. Todos os políticos são provisórios. Todos os governos são provisórios. Já fazemos parte, Joyce, de um reino que vai durar para sempre. É o reino maravilhoso de Jesus Cristo, que por hora está tocando corações, está renovando corações e mentes, mas uma hora em definitivo vai estabelecer: ei, parou, cessa a maldade, cessa a oposição, todo mundo vai ser julgado e agora daqui em diante eu vou viver com os meus súditos para sempre. Uma hora esse reino vai vir em definitivo, por hora ele está no provisório. Essa história de Daniel ensina a gente para eles. Aproximação crítica, engajamento, porque Daniel se engajou, e continuar servindo a Deus. Daniel não passou a servir o rei, não, ele servia a Deus servindo o rei. E isso tinha limites. Quem tem curiosidade vai para o capítulo 3, vai descobrir assim que o rei, esse Nabucodonosor, nesse capítulo 2 ele aprova Daniel, Daniel fica muito amigo, os amigos de Daniel crescem no ambiente político ali da Babilônia, mas no capítulo 3 o rei pira e fala assim: agora todo mundo vai ter que adorar a estátua que Nabucodonosor fez. Os caras falam assim: não, a nossa adesão política tem um limite, não vamos adorar. Ele decide lançar todos eles na fornalha de fogo e lança. Quem tem curiosidade, é legal ler esse capítulo aí. Não, virou uma casaca total, né? A pessoa louca é louca mesmo. E a gente tem agora várias dicas pra gente conseguir se engajar bem, pra gente não se alienar e não enlouquecer, né? Exato. Então a Bíblia já ajudou a gente aí, nossa, em tudo. A gente já pode agora se posicionar ou não para um lado ou outro. Eu acho que aprender, né, Joyce? Aprender assim, poxa, quem não se engaja, tem que falar assim, não, eu não posso ser tão alienado. Eu tô sendo irresponsável. Porque você pode se alienar para os dois lados, né? Exato. Quem tá demais apaixonado, peraí, tá idolatrando uma determinada liderança política, um determinado partido, um determinado projeto, precisa se arrepender. E voltar atrás, falar, peraí, tem que ter cautela, né? Esse é o ponto. Uma coisa que eu queria até lembrar o pessoal, Joyce, eu acho que não só esse assunto, mas
vários assuntos, a gente tem percebido que gera dúvida, a gente não consegue dar conta de todos eles aqui, tem gente que tem pergunta, então eu queria que, está sendo projetado aí, né, o telefone, o meu telefone, dá para mandar um WhatsApp, se quer conversar mais sobre assuntos, tem um pedido de oração, ou se quer tirar dúvidas, né, André, eu não entendi isso, ou quer até criticar, né, falar assim, eu acho que você está errado, não é assim, eu acho que dá para mandar aí um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí, eu acho que é um caminho, a gente quer daqui em diante deixar um canal de comunicação mais acessível para o pessoal então interagir com a gente. Já aproveitem já, não esqueçam, pausa aí, se você não conseguiu pegar o contato, volta aí, pega de novo, anota no teu celular e manda brasa. Ele deu brecha? Aproveita, que até agora eu não tinha feito isso não, então vamos aproveitar. Você tem mais algum adendo? Acho que oração só. Acho que foi falado... Falamos bastante hoje, né? Eu acho que foi bem bom. Graças a Deus. Deus nos ajude. Então, vamos orar, né? Pedir para que Deus ajude a gente a colocar em prática pelo menos um pouco de tudo isso que a gente falou, já vai ser um belo começo, né? Quer ver que legal, Joyce? Quem ficou até aqui já pode perguntar assim, como que é feito o engajamento crítico? Isso aqui que a gente fez hoje foi engajamento crítico. Parar para pensar, para falar, parar para perceber o que a Bíblia fala sobre o assunto, parar para descobrir como eu tendo a me dedicar a esses assuntos. Isso é engajamento crítico, é criticidade não só sobre os outros, mas criticidade sobre mim e desejo de saber, poxa, como que eu devo caminhar, como que as escrituras, como que a palavra de Deus me chama ao envolvimento. Hoje o que aconteceu aqui foi engajamento crítico, porque se a gente tivesse um engajamento apaixonado, a gente ia ficar defendendo um projeto político aqui, insistindo com ele e criticando o contrário. Isso seria um engajamento apaixonado. Se a gente fosse alienado, a gente não ia falar de política nunca. Não é um assunto que merece nosso tempo. Então, isso aqui já é engajamento. Até porque incomoda crítico. As outras pessoas. Exato, e é difícil mesmo, você né? É visto de uma maneira que e parece assim que não é um assunto que diz respeito a mim. Ou, por exemplo, religião é uma coisa mais pro coração, mais pra sua vida privada. Não é pra sua vida pública. Mentira, isso aí é mentira. Não é verdadeiro. Um discípulo de Jesus, uma pessoa que quer se aproximar de Deus, que quer servir a Deus, precisa servir a Ele também. Só que como fazer isso na arena pública? Isso é uma questão de aprendizado. Eu vou dizer uma coisa, Joyce. Nós, cristãos, abarcamos uma grande proporção da sociedade e não sabemos direito. Essa é a verdade. Quando se percebe, há muitos exageros ou há muita alienação, distanciamento. Então a gente está aprendendo e conversas como essa precisam continuar. O assunto não se encerra aqui. A gente tem que continuar descobrindo, aprendendo como fazer isso daí. E, antes de mais nada, fazer isso com muita oração. Esse é o ponto. Eu acho que essa é outra questão. Quem normalmente se distanciou dos propósitos de Deus na arena pública, parou de fazer isso aqui. Não tem como fazer política sem oração. Se tem um negócio... E a Bíblia fala, orar pelos seus líderes, pelos seus governantes... Orar pelos seus políticos. Esse gesto aqui agora já é muito político. Orar por política é muito político. E já é uma grande mudança que isso pode ser gerado no coração de quem está nos assistindo. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos te adorar, te louvar, Senhor. O Senhor fez o mundo, tudo é teu, Senhor. O Senhor fez a realidade, fez o planeta, fez a sociedade. E a tua palavra conta que a gente caiu. Mas não é só pelo que a tua palavra diz, mas a gente percebe as consequências da queda na nossa maneira de viver, na nossa disfunção, nas nossas idolatrias. Senhor, a gente quer confessar 2 pecados nossos. Senhor, é o envolvimento com a política de forma apaixonada, de forma idólatra, de forma cega. Mas também o outro, Senhor, é a nossa falta de envolvimento. É quando, Deus, preferimos ficar distante para continuar na zona de conforto, para não ter que discutir, para não ter que conversar, aprender e se posicionar como isso é confortável. Então nos perdoa por esses extremos.
A gente quer aprender a fazer de forma certa. A gente quer sim, Deus, ajudar o nosso próximo, ajudar a sociedade, participar de forma ativa, mas sem idolatrias, Deus, sem erigir o representante maior do bem, sem, Senhor, excessos. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia do nosso coração, tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes. A gente passa por tempos tão difíceis, Senhor, tempo de pandemia, e o caos político, Senhor, nos assombra, Senhor. Decisões equivocadas, Senhor Deus, polarização contínua, Deus, gente se aproveitando, Senhor, das desgraças, Senhor, para somente crescer no poder, gente que não apoia boas decisões só porque se trata da oposição. Meu Deus amado, tenha misericórdia dos nossos políticos, do presidente da República, dos governadores, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos. Oramos por eles, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ajude sobretudo a população a ser, Deus, mais consciente, mais participativa e menos idólatra. Tenha misericórdia de nós. A gente quer, Senhor, descobrir o que o Senhor quer da gente, como o Senhor quer que a gente se envolva nessa causa política sem excessos. Nós não sabemos fazer isso direito, mas queremos aprender. Oramos gratos ao Senhor por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo domingo que vem, a partir das 10 da manhã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Porque sempre tem gente precisando ouvir coisas como essa. A gente precisa ouvir, então os outros não são diferentes, tá? E olha só, se inscreve aí se você não for inscrito, não custa nada, né? Não custa nada. Gente, um beijo pra vocês, tá? Até o próximo domingo. Agora sobe os créditos, velho. Não tem créditos.